Olá, queridos alunos do meu Brasil Varonil! Eu sou a Mariana Mello, professora de Ciências da Rede Municipal de Guapimirim, e estou aqui para falar com vocês sobre o terceiro bloco de atividades. Oitavo ano, o bloco de vocês está lindo, com temas bastante interessantes, e nós vamos falar sobre eles nesse momento. O primeiro tema do bloco de vocês é tipos de energia. Nós vamos estar falando sobre esse tema agora. É importante que você entenda que tudo que efetua um trabalho precisa de energia. Você, por exemplo, para correr, para pular, para poder fazer todas as suas atividades diárias, você precisa de energia. E você vai obtê-la através dos alimentos. Isso vai gerar em você uma energia química. E assim vai. Todos os aparelhos domésticos, tudo que precisa funcionar e exercer um trabalho, precisa de energia. E nós temos alguns tipos de energia sendo tratados nesse bloco. A energia mecânica, a energia térmica, que é de calor, a energia elétrica, que gera a eletricidade, a energia química, como eu acabei de citar, e a energia nuclear, que usam átomos radioativos. O segundo tema fala sobre a importância da energia. Como eu disse para vocês, a energia ela nos dá a capacidade de exercer um trabalho, de exercer uma ação. Ela é muito importante porque ela nos beneficia muito no nosso cotidiano. Imagina só se não houvesse energia no mundo. Não teria energia para iluminar esse lugar onde eu estou. Nós não estaríamos conseguindo fazer essa videoaula, por exemplo. Você não teria acesso pelo celular ou pelo computador, né? Você não conseguiria ligar um eletrodoméstico, você não conseguiria até mesmo tomar um banho, né, no chuveiro elétrico. Então, olha só como é que é importante nós termos acesso à energia. E com o longo do tempo, o ser humano ele vem aprimorando isso para poder fazer com que o acesso e o uso chegue ao alcance de muitas outras pessoas. Desse modo, muitos recursos renováveis e não renováveis são usados pelo ser humano a fim de conseguir esse propósito. Infelizmente, a obtenção de energia pode trazer algumas consequências para o meio ambiente e consequências nada agradáveis. Muitos problemas ambientais ocorrem por conta dessa extração. Um desses casos é das usinas que, por meio da obtenção dessa energia, liberam gases tóxicos na atmosfera. As fontes de energia, elas podem ser renováveis ou não renováveis. O que significa o termo renovável? Renovável está no sentido de que na natureza, esses elementos usados para produzir energia são renováveis, ou seja, ele não vai se acabar assim de uma hora para outra, tá? E já os não renováveis são fontes esgotáveis. Um momento ele não vai passar mais a existir, tá? Existem tipos de energia renovável: eólica, solar, hidráulica, de biomassa, geotérmica e por aí vai. E as energias, a fonte de energia não renováveis são aquelas provenientes, por exemplo, do combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, gás natural, xisto, ou até mesmo da fonte nuclear, quando utiliza aí os átomos radioativos, como urânio, por exemplo. Vale lembrar que as fontes renováveis de energia são consideradas e conhecidas como energias limpas e as não renováveis como energia suja, ok? Outra coisa também importante da gente falar é que existem as fontes primárias de energia no ambiente onde vivemos, né? A luz do sol, por exemplo, ela é uma energia primária. O vento, a água, o carvão, o gás natural, o petróleo, todas essas são energias primárias, são fontes primárias de energia. A transformação
dessas energias vão gerar a fonte secundária, que aí vocês vão ver as termoelétricas, as hidrelétricas, por meio dessas usinas que eu acabei de citar, vocês vão ver essa energia sendo transformada. Então, chegamos ao tema eclipse. E o que é um eclipse? Eclipse é o escurecimento total ou parcial de um corpo celeste. Existem dois tipos de eclipses, o eclipse solar e o eclipse lunar. No eclipse solar, a Lua está entre o Sol e a Terra. É bom vocês lembrarem que a Terra ela faz um movimento de translação, que é em torno do Sol, e um movimento de rotação, que é em torno do seu próprio eixo. De certo que a Lua também faz esses dois movimentos, sendo que a Lua faz esse movimento ao redor do planeta Terra. Quando eles se alinham, o Sol, a Lua e a Terra, acontecem então o eclipse solar, como eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. É como nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui. O Sol, a Lua e a Terra ficam alinhados. É claro, gente, que esse boné da luminária não é o Sol, né? Não está só representando aí para que vocês possam entender sobre o eclipse. Mas, enfim, o eclipse solar, ele é muito raro e pode ser visto de forma parcial, total ou anular, como foi o que ocorreu em 21 de janeiro desse ano. Aí você pode se perguntar, então, você não pôde ver, porque como acontece com os eclipses solares? O anel de fogo, que como ele foi chamado, não foi possível nós aqui do Brasil vermos, mas países como, por exemplo, Dubai, conseguiram visualizar. Você pode procurar, inclusive, essa imagem dele no YouTube, tá? É importante ressaltar de que não é porque é um eclipse solar que você vai poder olhar diretamente para ele, tá, gente? Por favor, não façam isso. É importante que vocês não façam isso porque pode prejudicar a visão de vocês, ok? Agora, o eclipse lunar, ele é um eclipse que ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, tá? Quando esses corpos estão alinhados. E ele pode ser tanto total como parcial. Vai depender da posição em que você se encontra no momento. E o bom desse eclipse é que ele pode ocorrer com mais frequência ao longo do ano. Então é mais fácil você poder visualizá-lo à noite em qualquer lugar da Terra. Agora, é interessante a gente entender também que o eclipse lunar ele ocorre sempre quando a Lua está em lua cheia, quando ela está nessa fase de lua cheia. Vocês devem ter aprendido, com certeza, de que a Lua ela possui 4 fases marcantes. A minguante, a crescente, a nova e a cheia. Então, é na cheia, na fase de lua cheia, onde ocorre o eclipse lunar. É bem possível que vocês também tenham visto o fenômeno de lua vermelha, porque isso é consequência da refração e da dispersão da luz do Sol na atmosfera da Terra, onde acontece o desvio de alguns comprimentos de ondas que vão para dentro da região da umbra. Esse fenômeno também é responsável por aquela coloração avermelhada e alaranjada no fim de tarde, no pôr do sol. Agora nós vamos falar sobre as estações do ano. As estações são subdivididas de acordo com os padrões climáticos em primavera, verão, outono e inverno. Hoje, por exemplo, nós estamos no inverno, que começou no dia 21 de junho. Na próxima estação, veremos a primavera e assim sucessivamente. As estações do ano, elas são provenientes do
movimento de translação que a Terra faz ao redor do Sol. E também por conta do eixo de inclinação do planeta Terra. Porque o eixo de inclinação, ele proporciona com que essas estações sejam diferentes. Principalmente com relação à duração das horas. Quando é verão, as horas do dia são mais longas do que da noite. Quando é inverno, é o contrário. As horas da noite são mais longas do que a do dia. Enquanto primavera e outono já tem o mesmo horário nas duas estações. 12 horas de dia, né? E 12 horas de noite, somando aí as 24 horas do dia. Por isso, nós vamos falar sobre os solstícios e equinócios, que são fenômenos astronômicos que marcam a posição do Sol em relação à Terra. Solstício de verão e de inverno é quando os raios solares estão se incidindo com maior amplitude num hemisfério. Por exemplo, aqui no globo, se os raios solares estão se incidindo mais no hemisfério sul, aqui será verão e no norte será inverno. Já se ocorrer o contrário e os raios solares se incidirem mais no hemisfério norte, então aqui no hemisfério norte será verão e no hemisfério sul será inverno. E é assim que acontece. Como eu disse para vocês, nós estamos no mês de junho e estamos no inverno. Lá no hemisfério norte começou o verão. Agora, os equinócios de primavera e outono, eles são marcados assim porque a irradiação solar está se incidindo mais na linha do Equador. Por isso, eles têm a mesma duração de horas. Ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Espero poder ter ajudado vocês e que vocês possam, assim, estudar com bastante ímpeto, porque eu creio que vocês vão conseguir entender tudo. Que Deus abençoe vocês e se cuidem. Um grande beijo e tchau!